Olá, amados, todos os ministros das igrejas, pequeno ou grande, saudações, boa noite para as igrejas com a irmã. Aqui quem vos fala é pastor Ivanildo, missionário pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, algumas pessoas têm me procurado interrogar por que o nome do ministério a qual sou fundador tem o nome de Igreja Pentecostal nas Leis de Deus. E aqui eu quero classificar um pequeno estudo, começando aqui logo por livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que na realidade esse trecho sagrado ele vai até uma certa altura no capítulo 6, né? Termina no capítulo 6, ele termina. E algumas pessoas dizem que Jesus resumiu a lei em 2. Amará o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Não, não é verdade. Ele não resumiu em 2. Nesse trecho aqui ele está falando particularmente em uns 3 ou 4 mandamentos, prioridade, e ele enquadra aqui que ele não veio abrogar a lei dos profetas. Ou seja, na realidade, no Pentateuco, né, os 5 livros sagrados, livro de Deuteronômio, capítulo 20, foi dada a lei a Moisés, né? E há outras passagens onde Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Ele recebeu os 10 mandamentos. E dentro do convívio da congregação ou da nação de Israel, Deus colocou os estatutos, a qual era registrado todo o desejo que Deus, do seu coração, pôs para o povo, que, se não me falhar a memória, na faixa de 600 e tantas ordens que Deus colocou. Mas, na verdade, essas leis cerimoniais, né, que era as 600 e tantas que estavam juntos, né, 617 do Estatuto Sagrado, né, foi tirado, né, porque o ministério, quando nós falamos em leis, nós podemos analisar que as leis, elas sempre tiveram no predomínio da santidade de Deus, né? Deus sempre ele impetrou sobre a nação desde o começo, entendeu? Ser gerenciado pelas suas leis, né? E nós vemos que a primeira lei foi a da inocência, né? Que o homem não era para desobedecer sobre a questão de comer do fruto do bem e do mal, e a mulher, e ambos, eles, da lei da inocência, eles não tinham conhecimento do pecado e passaram a desobedecer, né? Essa lei da inocência foi corrompida, né? E, na realidade, depois veio a lei, né, da consciência. A pessoa tinha consciência, Deus existia, sacrificava a Deus o cordeiro, com o caso de Abel, e levantou ao altar, né, o primeiro. E daí veio a consciência de fazer o bem ou o mal, né? E muitas pessoas, naquele tempo, foram filhos de Deus, né? Muitos foram filhos de Deus porque na consciência do bem e do mal eles guardavam a consciência de fazer o bem, né? Sempre rejeitando a maldade, né? Aí até então que Deus separou um povo e sobre eles impetrou uma lei diretamente através de um líder, né?
Moisés, né? Uma pessoa que recebeu lá no monte, falando diretamente com Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, porque esses mandamentos aí é a moral do Senhor, né? É a moral do Senhor, ou seja, é o caráter, né, de Deus, né? E aí, quando Deus olhou dos céus à terra, como diz em João 3,16, não viu um justo sequer, todos quebrantaram, né? As leis desde o princípio. Então Deus enviou quem? Jesus Cristo, é o fim da lei, porque todas as leis apresentadas por Deus, né, das cerimônias, todas aquelas, Deus não aceitava mais o sacrifício de animais, nem a questão do apredejamento, as pessoas que pecavam, né, enfim, a pena de morte, porque as pessoas faziam isso por bel prazer, para se satisfazerem a sua religiosidade, né? E Deus enviou Jesus Cristo com o fim da lei, ou seja, ele findou aquilo ali. Aí ele veio com a pessoa de Deus, em corpo, alma e espírito, apresentar o amor, né? E na realidade o amor, e ele fez isso em um todo, mas ele não classificou que todos os mandamentos seriam extintos. Nessa pessoa diz que a lei passou, que a lei de Moisés, não, a lei não era de Moisés, a lei era de Deus, não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. E o povo achava que na realidade essa lei ela tinha findado ali, tá entendendo? E foi aí que na realidade Jesus ele começou a trazer mudança extrema através da libertação, né, do pecado, da vida das pessoas, da libertação dos espíritos malignos que levam as pessoas a se degladiarem, né, a sucumbirem de maneiras terríveis na vida, por não ter mais domínio, né, porque os demônios é que dominam a sua própria vida. E aí ele veio libertar, né? Veio libertar, trouxe, como se diz, a prática da lei, e ao mesmo tempo ele trouxe a condição de nos ensinarmos pelo o poder, né, da libertação, da transformação, como nós sujeitarmos aos mandamentos de Deus, né? Entendeu? E se a gente for analisar, as primeiras leis foram escritas como assim, não faça isso, né? Como foi ele disse para Adão, não comerás do conhecimento daquela árvore do bem e do mal, não coma dela. Ele falou, né? Na lei da consciência, ele colocou que as pessoas, né, deveriam agora conhecer o bem e o mal, né? Agora você conhece o bem e o mal, pois, em outras palavras, faça o bem. A pessoa, muitos fizeram, mas muitos não conseguiram. E depois, quando ele viu que o mal predominou mais do que o bem, ele mandou a centralização do seu próprio caráter, né, ser explicado por Moisés, e isso recebido de todos os livros da Bíblia. A lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Deus propriamente escreveu uma pedra, né? E na realidade Moisés desceu com aquelas pedras, parecia um doido, né? Em outras palavras, se fosse hoje em dia, uma pessoa descer com 2 pedras na mão, riscada, esse bicho está doido. Mas não, ele desceu um monte, provavelmente todo suado, todo abatido, né? E com muita satisfação trouxe aquela lei ali, mas muito cheio de graça, muito cheio de unção, muito cheio de poder, né? Entendeu? Aí apresentou para o povo, e ele ia falando, depois que o pessoal se corromperam, nas segundas tábuas, ele ia falando e Deus ia fazendo um monte estremecer. E o fogo descer, né, para que o povo entendesse que a lei era de Deus. E ele disse: não, Moisés, fala tu conosco, que Deus disse aí, não fala Deus conosco não, nós vamos morrer. E aí Moisés explicou o que realmente era a vontade de Deus para aquele povo. Entendeu? E hoje, nós estamos na lei. Qual lei que nós abordamos, né? Qual lei que nós
eclesiasticamente são regidos? A lei da graça. Que a graça é o quê? Favor imerecível. Essa lei da graça veio por quem? Por Jesus Cristo. A graça quer dizer favor imerecível é porque nós não tínhamos mais direito a nada por quebrantar a lei, né? Mas pela misericórdia e o favor de Deus, que nós não merecia, Jesus veio nos trazer a graça, né? Para nos perdoar, né? Nos curar, nos purificar, nos libertar, né? Então ele trouxe o poder na sua própria vida para ele impetrar sobre nós, né? A sua graça, né? Como ele trouxe a Madalena lá perto dele, para o pessoal trouxeram para ele apredejar, ele riscou o chão lá e depois disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aí ninguém atirou, ele foi e disse para ela: vai, mulher, eu também não te condeno, né? Vai, não peques mais. Então aquela mulher poderia ser apedrejada por uma única pessoa só, por Jesus, né? Mas ele não fez o que a lei mandava, a lei cerimonial, né? A lei a libertação antigamente era pena de morte. A libertação do povo, o pessoal temer, né? O pessoal temer e não fazer o tal. Mas Jesus perdoou o amor aquela mulher e ela seguiu o seu caminho. Assim como todos aqueles que recebem Jesus é perdoado, né? Pela lei da graça, porque foi uma lei da graça, do perdão, né? Ele não veio condenar, ele veio nos perdoar. Mas o importante de tudo isso é que ele deixou, se a gente fosse falar nisso aqui, fala uma semana inteira. Eu não vim abrogar, em outras palavras, a moral de Deus, eu vim cumprir, né? Eu não vim abrogar nem a lei nem os profetas, os mandamentos dos profetas, as profecias que os profetas falaram para o povo se conduzir diante de Deus. Jesus não veio abrogar, né? Mas eu vim cumpri-las, tá dizendo? Aí ele participou. Quem cumprir junto com esses mandamentos, ensinar, será o maior no reino do céu. Porém, quem não ensinar e não cumprir, será o menor no reino do céu. Entendeu? Então, se nós formos dizer que a lei de Deus se resume só em dois, nós estamos contrários, porque quem ama a Deus, ele obedece um todo, né? Nessa moral aqui dos 10 mandamentos, né? Porque o dia do sábado, eu não vou dizer que a pessoa possa se reger em guardar e santificar somente um dia para Deus, né? Porque o dia, ele representa, o dia, para Deus é um ano, 1000 anos é como um dia. O dia do sábado, ele foi santificado por Deus, né? Como um mandamento, o quarto mandamento, para que a pessoa possa santificar aquele dia fazendo bem, né? Fazendo bem, mas não preocupado com a vida secular. Muitas pessoas não conseguem se santificar ao sábado, e porque na vida secular exige muito dele, né? Então Deus, ele observou que muitas pessoas poderiam ser castigadas. Jesus observou isso, né? Ele observou isso, que muitas pessoas poderiam ser castigadas, porque as culturas são diversas. Muitas pessoas trabalham no dia tal, dia B, dia C. E como Jesus, ele não é ecumênico, mas ele veio salvar a todos, ele não excluiu propriamente esse dia, né? Ele deixou que quem continua a guardar o sábado, guarde, mas para uma pessoa realmente que tem uma necessidade ao sábado trabalhar, por questão de o patrão exigir, ele praticamente ele tem que santificar a vida dele. A santificação hoje não é pelo dia, santificais hoje e amanhã, né? Então eu posso, já na questão do dia, eu tenho que santificar hoje, amanhã e todos os dias. E se eu cair, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão a Deus, e Deus me perdoar e eu não fazer mais o tal, que é a graça, né? Que é a graça. E seguir até a vinda de Jesus, né? Todos os dias, né? Não é eu passar uma semana pecando, faz o que não presta, e sábado eu ir me santificar. Não. Naquele tempo, o pessoal santificava, não era questão de não santificar a moral, não era questão de santificar a sua vida, não, eles santificavam, mas era questão deles tirar o dia do sábado em obediência que Deus tinha criado o mundo em 6 dias e feito sábado, e no sábado descansou. Então, como Deus fez o homem em sua igualdade, ele, se eu descansei, vocês descansem, que é bom, eu quero isso, vão fazer o bem, né?
vou fazer o bem, vou me adorar, vou me servir nesse dia, né? Então, se alguém no dia do sábado escolhe adorar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus de uma maneira precisa na sua congregação, no seu ambiente, em sua casa, amém, né? Desde quanto os judeus não poderiam quebrar esses mandamentos. Jamais Jesus quebrou esse mandamento. Ele não trabalhou no sábado, ele ensinou no sábado, ele curou no sábado, mas trabalhar de carpinteiro ele não trabalhou. E as pessoas interpretam errado. Então os judeus, como obediência a Deus, né? E os cristãos também, os que se converteram, os judeus que se converteram, como os apóstolos, e todos aqueles que se converteram, eles também não trabalharam no sábado. Tanto é que a sua própria mãe, ela pegou o corpo de Jesus, sexta-feira, e preparou o corpo dele para que ele fosse sepultado antes do sábado, né? Porque eles não podiam quebrar o sábado, e Jesus não quebrou, está entendendo? Então, na realidade, como nós somos gentios, né? Nós não temos a origem judia, né, diretamente, as culturas são diferentes. Então eu posso guardar, fazer o bem ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. Depende do meu horário, né, se eu sou empregado. Mas se eu não sou e eu quero guardar o sábado, você não está contra a lei, você está a favor da lei. Só que esse não é um mandamento sólido que vai te levar ao céu. Jesus disse que é todos, e ele ainda aumentou, porque tinha mandamento que você tinha que praticá-lo realmente. O mandamento, se você quebrar, você tinha que quebrá-lo realmente, fazendo alguma coisa errada mesmo, tá entendendo? E já na questão de Jesus, ele já deixou foi os pensamentos em ordem com a própria lei dele. Ele disse que quem olhar para uma mulher e desejar possuir, no seu coração já adulterou. E eu ter maldade contra uma pessoa, eu já estou sendo matador. A Bíblia diz que antigamente não matarás, mas se olhar para o teu irmão, uma pessoa que tiver ódio, praticamente eu já desobedeci o mandamento. Então Jesus, ele aumentou, foi mais. Ele já deixou a lei para julgar, foi até os nossos pensamentos. E as pessoas levam isso na brincadeira, né? E às vezes, hipocritamente, vive quebrando as leis de Deus, né? Essas leis que eu estou falando aqui. E não deixa o Espírito Santo escrever nas tábuas do seu coração, porque hoje as tábuas não é mais as tábuas de lei. A lei hoje não é mais, como se diz, como diz assim, em tábuas, não é mais em pergaminhos para nós, é na Bíblia, né? Entendeu? Para você ter uma ideia, o negócio dos judeus era tão sério que eles utilizavam os 10 mandamentos como fosse um colar, né? Chamado peitoral. Um peitoral, uma coraça, e os mandamentos jogados por cima do seu tórax aqui, os 10 mandamentos escritos, para que na hora que eles fossem pecar, eles olhassem assim e vissem que não podia quebrar aqueles mandamentos, né? Isso na congregação de Israel. E quando eles quebravam, tentavam ocultar de todo jeito, mas às vezes era descoberto e eles acabavam morrendo, né? Apredejado, né? Enfim, pela pena de morte. Mas hoje não, hoje o Espírito Santo, ele desce sobre os nossos corações e nos faz observarmos, se nós quisermos, os mandamentos de Deus. E se nós tropeçarmos, nós temos que voltar a obedecê-los. Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quando a gente não guarda, a gente tropeçou, né? E a gente pode voltar a guardar. Então muitas igrejas estão achando que o negócio é brincadeira. Muitas pessoas dizem que igreja não é templo, não, é irmãos, né? Irmãos e irmãs, evangélicos e evangélicas, entendeu? E eu digo com certeza, quando a gente analisa que para nós levantarmos é preciso obedecer não a uma lógica, não a uma filosofia, né? Não a um sistema, mas sim obedecer os mandamentos de Deus. Você pode estar dentro de uma filosofia, de uma política pessoal, de um sistema, e estar totalmente desobediente dentro daquele ambiente. Então, na realidade,
é uma hipocrisia. Mas quando você reconhece que caiu, que tropeçou no mandamento, aí você automaticamente volta a obedecer. Então, na época não tinha perdão não, mas em Jesus, a lei da graça, segundo a Bíblia, não pequeis, filhinho, mas pecar tem um advogado diante de Deus, né? Então, Jesus Cristo, justo, né? Então, antigamente não tinha um advogado, tinha um juiz. O juiz chegava e julgava ali, 4, 5 pessoas, os ministros, e julgava e pronto. Hoje não posso julgar ninguém, você não pode julgar ninguém, né? Ninguém pode julgar ninguém. Mas nós não podemos julgar ninguém. Entendeu? Mas a palavra de Deus diz, se julgar, você tem que julgar, mas sabendo que vai ser julgado. Porque naquilo que a pessoa pode ter errado, você pode errar também, se no caso você errar, você vai ser julgado. Então Jesus não, ele disse assim, eu não vim julgar, né? Eu não vim para condenar, né? Então ele não veio condenar. A diferença da lei de Cristo, né? A lei de Cristo, né? É essa. Isso aqui eu estou apresentando para você. E a gente lê em outro trecho, que eu vou já aqui apresentar para você, que ele diz claramente que ele escreveria a lei dele, né, o Senhor Jesus, em nossos corações. Está entendendo? Ou seja, que a obediência, o próprio Espírito Santo, quando a pessoa realmente se entrega, e a pessoa realmente, ele se humilha diante de Deus para poder ser obediente, diz que a lei é escrita nas tábuas do nosso coração, né? E aí fica a explicação, né? Será que eu estou certo se eu guardar os 10 mandamentos? Ou eu estou sendo desconhecedor da verdade? Será que eu estou certo de procurar obedecer os mandamentos, não do homem, mas de Deus? Ou eu não conheço a Bíblia? Ou eu estou vendo só as pessoas baterem de boca em boca, dizer que Deus só quer o amor ao próximo e ao ser humano? Que amor é esse? Que a pessoa tem amor e não guarda o mandamento, nem os mandamentos? Então isso não é amor. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se a pessoa diz que ama e não guarda os mandamentos, então ele não está amando, ele está enganado. Essa é a diferença. Por isso que o meu ministério, ele é regido por essa questão de você ter curiosidade. Igreja Pentecostal nas leis de Deus, né? O nosso ministério. E esse ministério é a mesma coisa assim, eu vou evangelizar. Você está fazendo o quê? Você está apresentando leis de mudança. Quando você apresenta Cristo para uma pessoa e ele se entrega, ele aceitou a lei. Ele aceitou seguir a lei, os mandamentos de Cristo. Está entendendo? Os mandamentos de Cristo. Ele disse, novos mandamentos eu vos dou. Amarás uns aos outros. Os novos mandamentos, porque ele trabalhou sobre essa questão. E ele obedeceu sobre essa questão. Porque já que o mandamento maior é o amor a Deus e ao próximo, ele apresentou que realmente amou. Porque ele guardou. A Bíblia diz que nada ele pecou, que nada ele desobedeceu à lei. Então, ele sendo filho, ele era homem. Né? Homem, de carne e osso. Mas não tinha diferença de nós, ele era homem de carne e osso, entendeu? Ele foi tentado em tudo, né? Mas com condição, sendo santo, entendeu? Mas ele foi tentado em tudo, e nada ele transgrediu, né? Já nós caímos, e às vezes estamos caídos contra, o cair é desobedecer os mandamentos, qualquer um deles. Às vezes estamos caídos em desobediência aos mandamentos, e quando a gente vai falar, não, o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, pronto, eu estou amando. Aí eu pergunto, analise dentro de você realmente, se quem ama vai querer a mulher do próximo?
Quem ama a Deus vai querer matar uma pessoa? Ele pode até ter vontade, mas por amor ele não vai. Aí vai perguntando de você, quem ama a Deus, ele vai... vou dizer aqui para você entender. Quem ama a Deus e ao próximo, né? Ele vai viver uma vida promíscua. Às vezes as pessoas encabeçam a quebrantamento do mandamento a uma pessoa que muitas vezes ele pratica um tipo de vício, né? Por exemplo, por a questão do irmão se escandalizar, é bom que quem pratica algum tipo de gosto, né? Que o irmão se sente mal, é bom que deixe. Pelo amor ao irmão. A Bíblia diz que até comer a carne, se o irmão não se escandaliza, você, para ele não escandalizar, você tem que deixar comer a carne. É verdade, a carne do porco, por exemplo. Né? Porque antigamente o senhor era vegetariano, a maioria. Então, se muitas vezes o irmão está escandalizado porque você toma um copo de vinho, ou toma 1 litro, você tem que deixar. Por causa do seu irmão que se escandaliza. Mas isso aqui não tem nada a ver com o mandamento. Porque, na realidade, se eu for dizer assim, irmão, tu quebrou o mandamento porque tomou o vinho. Que mandamento é que está escrito na Bíblia? Os 10 mandamentos, está escrito algum dos 10 mandamentos que a pessoa não toma o vinho? Não está. Se a pessoa é uma pessoa que se controla, toma 2, 3 cervejas, eu vou julgar ele. Não, você não é um imundo, é um sem futuro porque toma 2, 3 cervejas. Você está na igreja? Não vou julgar ele. Não vou julgar porque não está escrito na Bíblia que ele não possa tomar a cerveja. Está escrito que ele não pode, né, quebrar os mandamentos. E não está nos 10 mandamentos, nenhum dos 10 mandamentos diz assim, não beba. Não beba cerveja, não beba o vinho. Não está escrito. Eu não estou tendo apologia contra o que bebe. Agora diz claramente que nenhum viciado é diferente do que pratica algum gosto. Nenhum viciado. Aí, quando fala em viciado, nós temos que procurar um setor de vício. Qual é o setor de vício que a pessoa pode ter? Você pode ser viciado em pecar, em qualquer área e não deixar. Né? Viciado. Né? O pessoal só leva para a questão do viciado em beber ou coisa tal. Não, tem viciado em qualquer coisa. Né? Tem pessoas viciadas na Coca-Cola, tem pessoas viciadas no café, tem pessoas viciadas na carne imunda, né? Que é do porco. Tem pessoas viciadas em vários tipos de gosto. E tem pessoas viciadas em drogas, alcoolismo, que isso aí são julgados diretamente pela questão dos, às vezes até dos que estão mais errados que eles. Né? Mas está sendo julgado, porque ele está sendo viciado. Estando viciado, as pessoas julgam. E, portanto, se ele for crente, é melhor que ele procure um tratamento e deixe para poder o pessoal não estar julgando. Porque, por causa do irmão, né, vendo a situação, o irmão pode pecar. E aí, aquela pessoa será cúmplice daquela pessoa que pecou por causa dele. Então, se ele tem a mente aberta, tem conhecimento, ele tem que abandonar por amor ao outro. Então, está na Bíblia. Né? E aí, para resumir, eu vou ler aqui um trecho sobre essa questão da lei.